Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Multiverso Radioativo. Eu sou o César. Hoje eu vou fazer um vídeo que poderia ter saído muito tempo atrás, só que na época que eu tentei gravar sobre esse assunto eu não tinha os mangás completos, tá? A gente vai falar hoje um pouquinho aqui do Neon Genesis Evangelion da JBC, porque ela saiu primeiro pela Conrad, nesse mangá aqui, e na época que eu comprei pela Conrad eu não consegui ter todos, então eu não conseguia ver o final da história. Eu via o final da história em anime, só que muita gente comentava comigo que no mangá era diferente, e eu acabei, para dar de presente para uma amiguinha minha, eu adquiri esse Evangelho da JBC. Eu pesquisei muito sobre ele, tá? E fiquei sabendo até que vai sair outra edição mais grossa pela JBC também. E eu peguei esse daqui e queria saber se tinha alguma diferença dos da Conrad, né, que eu comprei primeiro. Que inclusive o da Conrad, pela minha lembrança, que faz muitos anos que eu tive, ele era de sulfite, né? As folhas eram branquinhas de sulfite, me corrijam se eu estiver errado. E esse aqui é papel jornal, que inclusive eu prefiro que seja em papel jornal. Tem gente que não gosta, prefere sulfite, eu prefiro papel jornal porque, sei lá, os meus primeiros mangás eram de papel jornal e eu prefiro, por isso. Então a gente vai falar um pouquinho desse mangá aqui. Eu não vou dar spoilers, apesar de ser bem antigo, porque tem gente que não leu ainda, inclusive porque teve esses relançamentos, as pessoas não adquiriram. Eu recomendo demais isso aqui, cara, porque é uma história bem complexa e a pessoa, né, que lê vai, tipo, demorar para entender. Inclusive, pode ser que a pessoa não entenda, entendeu? Tem muito disso aí. Pode ser que a pessoa lê isso aqui e fique boiando, viajando na maionese. Por isso que eu falo, se você for ler um mangá desse aqui, não seja interrompido, não fica mexendo em celular, não fica fazendo nada. Concentre-se na leitura, porque vai começar sendo muito legal de ler, muito fácil os acontecimentos, depois vai ficando uma história hiper complexa, isso aqui. Então, da Yoshiuri Sadamoto, né, que criou esse mangá. Parabéns, porque é a pessoa que não teve preguiça de criar. Tem gente que faz muito mangá de luta, não estou criticando, o pessoal gosta muito de mangá de luta, é legal, eu gosto de alguns aí. Só que esse aqui, ele é de luta, mas a questão não é as lutas de robô que tem, né? Porque eu vou até fazer uma sinopse que não vai ser spoiler. Eu vou dar umas voltas assim, mas eu não vou dar spoiler. Mostra a história do Shinji, né? Que ele foi criado separado do pai dele, porque ele é órfão da mãe. Ele foi criado por um tio e, de repente, do nada, o pai dele manda chamar ele. Ele já tá maiorzinho ali, com os 15 anos dele. E quando ele chega lá pensando que o pai dele quer conversar com ele, o pai simplesmente manda ele pilotar um robô para lutar contra um monstro que desceu lá. Que, inclusive, quando ele tá chegando, ele presencia. E esses monstros são chamados de anjos. Eles descem do nada, lá aparecem do nada. E para combater esses monstros aí, chamados anjos, o pai dele, né, ele cria uns robôs chamados Eva, entendeu? Aí o Shinji fica muito arrasado, porque o pai dele não quis conversar com ele nem nada, só chamou ele para isso, e ele acaba não querendo pilotar de início. Só que quando ele vê que uma das pilotos, a Rei, que eu vou até inclusive falar dela depois, ele acaba aceitando para não ver ela morrer, porque ela tá toda arrebentada e só tem ela para pilotar um desses Evas. E o Shinji, quando ele entra no robô, ele tem que ter uma conexão com esse Eva, entendeu? Com esse robô. E de primeira, sem fazer configuração nenhuma, já dá certo. Então ele já luta contra o anjo lá, começa errando um pouco porque ele não sabe muito bem como pilotar, só que ele acaba vencendo e todo mundo fica admirado porque que ele combinou tanto com esse robô. Inclusive, são 3 Evas, né? Evas 00, 01 e 02, só que nesse início aqui tem o 00 e 01. E o Shinji, ele acaba vencendo, aí tem toda aquela complexidade. Ele acaba conhecendo a Rei, né, que é uma moça que já é pilota ali há algum tempo, e ela é extremamente fria. Eu não sei porque eu gosto muito desse tipo de personalidade em mulher. Esse tipo de mulher assim que não tem uma expressão que você compreende. É uma mulher misteriosa, ela é uma menina ainda, tem 14 anos, mas ela é muito misteriosa, as expressões dela, ela tem uma dificuldade para rir. Eu achei muito legal. Eu não sei porque toda vez que tem um mangá que tem um personagem desse, que ele é meio complexo, a personalidade dele me chama muita atenção. Eu acho que muita gente gosta desse tipo de personagem. O Shinji, ele é muito sofrido, então você vê muito ele reclamando, choramingando, apesar de que é legal a personalidade dele também. Então ali, né, nessa questão dos Evas,
começa a ter umas investigações lá dentro, aí começa a aparecer algumas verdades, porque se você parar para ver, o nome do mangá é Neon Genesis Evangelion, é algo próximo como o Novo Evangelho de Gênesis. Então mexe muito com essa questão do livro de Gênesis da Bíblia e Apocalipse, entendeu? Então tem muito disso aí. Para quem conhece um pouquinho Gênesis e Apocalipse, você vai ver que tem muito desse conteúdo, mas tratado de uma maneira totalmente diferente. Então vai aparecendo personagens novos, a Asuka, né, que é uma menina ruiva que pilota outro robô, que ela foi criada na Alemanha, tem todo um lado da vida dela de sofrimento em questões com a mãe dela, que vai sendo resolvidos no decorrer do mangá. Aparece esse rapaz aqui, que é o Nagisa. Ele também tem uma personalidade exatamente igual à da Rei, só que ele tem uns traços de maldade que a Rei não tem. Por exemplo, tem um momento que ele encontra um gato e pelo fato de ele ver o gato sofrer, ele mata o gato porque fala que o gato ia sofrer mais se ficasse vivo. A Rei, apesar de ter a personalidade fria igual a dele, a Rei ela não mataria o gato, no caso, né? Então tem isso aí também. Essa daqui é a Rei, você pode ver que ela é igualzinha o Nagisa. E tipo assim, ela, cara, eu não sei, eu gostei muito dessa personagem. É uma personagem que, se eu pudesse ter figuras dela guardadas assim para me ficar olhando no estante, eu gostaria, porque eu gostei muito dessa personagem desde a primeira vez que eu vi, tá? Falando mais desse mangá, o último volume, se eu não me engano, da Conrad que eu tive, tinha essa capa aqui, mas se vocês verem lá, eu acho que é 16, 17, eu não lembro o número do mangá lá da Conrad, e aqui é número 9. Essa daqui, pra você ver, cada mangá desse, acho que é 2 mangás do antigo. Muito legal, cara. E tipo, tem algumas mudanças aqui do vocabulário, porque eu tenho memória fotográfica, e eu lembro que tem uma parte que eles vão fazer uma festa da chegada da Asuka, com o Shinji lá, os amigos da escola dele, e eles mencionam que a festinha que eles estão dando é um churrasco. Eles estão assando legumes ali, cogumelo, e a Asuka menciona que eles estão fazendo churrasco. Nesse mangá não tem tratado aquilo como um churrasco, é tratado como uma festa só, não tem menção de churrasco. Pra vocês terem uma ideia, eu li esse mangá aqui uns 10, 15 anos atrás e eu lembro do que estava escrito, cara. E, sei lá, é meio bizarro isso aí, mas aí tem outras questões. O Shinji, ele começa a conversar muito com os membros da NERV. A NERV é a empresa que criou os Evas, que é do pai dele, do genro Ikari. E ele começa a descobrir algumas coisas sobre os Evas, porque olha o nome, Eva. Então, tipo assim, tem um anjo chamado Adão, aí tem relação com os Evas, ele começa a descobrir mais sobre esses Evas, que inclusive tem relação com a mãe dele, que se vocês verem a expressão da mãe dele, que não é spoiler isso aqui não, cara, isso aqui desde o início vocês vão perceber, isso aqui, a mãe dele tem os traços da Rei e tem os traços do Nagisa também. Ó, tem os traços, a mãe dele, e detalhe que tem muita relação, não é um spoiler, vocês vão ficar pensando coisa, a Rei é um clone da mãe dele, não sei o que, não, o negócio é muito mais complexo do que isso aí, cara. Você vai achar que é muito simples e não é. Então, no decorrer vai ter muita investigação de outras empresas sobre a NERV e começa a entender sobre a criação desses Evas. Por que se chama Eva, por que tem outros anjos, por que esses anjos estão descendo, qual que é a relação dos Evas, da Rei e do Nagisa com a mãe do Shinji. Cara, é uma coisa muito louca, mano. Então, tipo assim, você tem que ler com muita calma, principalmente desse mangá, que os 4 últimos volumes, você tem que se trancar no quarto e não deixar ninguém te interromper. Se você cortar a leitura, perder o foco no que está acontecendo, você não entende, cara, você não entende. Por isso que eu falo, tem muita gente que leu esse mangá e não faz a mínima ideia do que se trata o final, porque o início é muito simples de entender, o início. Agora, no decorrer da história, vai tomando uma proporção diferente. Esse aqui é o último volume, tá? A capa não é spoiler também. A capa ela é bem superficial no que acontece aqui, mas eu achei sensacional. Lógico, tem algumas coisas que eu trataria diferente, tem umas coisas que eu não colocaria nesse mangá, e tem coisas que eu não mostraria, entendeu? Porque, tipo assim, eu achei um pouco pesado algumas partes, assim. Lógico que existe mangá muito mais pesado que esse, mas assim, para um adolescente ler, eu teria retratado de uma maneira diferente, eu não teria feito do jeito que está aqui, tá? Eu tinha feito um pouco diferente, que daria o mesmo resultado, mas
não seria, tipo assim, apresentado desse jeito para um público adolescente, se bem que aqui é para 16 anos, entendeu? Acho que 16 anos até pode ler. Mas, enfim, cara, é um mangá que eu recomendo muito vocês aí. Gostei dessa republicação da JBC. Eu achei superior da Conrad. E vai sair um que é mais ou menos, deixa eu ver. Vai ser mais ou menos 3 mangá em um. Vai ser mais ou menos dessa grossura aqui, ó. Os que vão relançar. Então vai ser menos volumes ainda. Vai ter 3 mangá em um, eles vão lançar logo logo para ter menos mangá na sua prateleira, mas assim, se na questão de espaço vai ser a mesma coisa, porque é o mesmo número de páginas, tá? Então, eu gostaria de agradecer o Henrique, tá? Que mandou esses mangás, eu vou colocar o contato dele aí para aparecer, tá? E ele mandou mais uma porrada de mangá de brinde aí. Vou tentar ler, mas tem uns que não estão muito completos, então eu vou ler e vai demorar para mim ter os outros, cara. Mas agradeço muito aí, Henrique, pelos brindes que você mandou aí, e eu vou passar para minha amiguinha depois para ela dar uma lida aí e ela guardar de lembrança lá, que eu influencio muita gente a ler e eu já dei mangá para uma porrada de gente. Toda vez que eu chego no lugar que eu começo a dar uns mangás, umas HQs para as pessoas ler, as pessoas ficam meio desconfiadas de mim, porque não é muito normal, mas eu gosto que as pessoas leem, entendeu? A Isabela, minha amiga, pegava os meus mangás, ela era agoniada para ler, ficava cobrando para me comprar o próximo volume para ela saber o que acontecia. Então eu sempre influenciei pessoas a ler, porque tudo que você lê aqui quando chega numa redação, para que você tem que criar alguma coisa, você sempre vem ideias de coisas que você leu para você criar uma redação, e muita gente não sabe disso, entendeu? É uma poesia que você leu, que você tem essa poesia que você gosta muito, chega numa redação, às vezes você pode colocar menções dessa poesia numa redação dissertativa, cara, mas tem gente que não gosta de ler, chega para fazer uma redação, não tem criatividade nenhuma. Eu tenho muita criatividade para criar coisas porque eu li uma porrada de coisa, entendeu? Então é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, leia Neogênesis Evangelion, tá? Que você não vai se arrepender. Se você não entendeu o final desse mangá, deixa aqui nos comentários que a gente conversa e eu explico, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.